Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal, um vídeo que vamos falar do empate no grande clássico entre Palmeiras e Flamengo. Mas antes disso, peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like porque é importante e divulgar para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais. Como eu disse, na tarde de ontem, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no estádio Allianz Parque às 16 horas, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, partida importantíssima, pois envolve dois dos pretendentes ao título, dos postulantes ao título do Brasileiro, lembrando que o Palmeiras é o atual campeão, depois daquela pichotada do Botafogo na temporada passada, e o Flamengo tenta retornar ao topo do título brasileiro após ter sido campeão somente lá em 2020, foi o último título do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro. E o jogo foi um jogo muito truncado, um jogo muito pegado, muito disputado fisicamente, com algumas entradas até de certo ponto violentas. A equipe do Palmeiras fez muitas faltas no jogo de ontem e talvez o principal alvo dessas faltas por parte da equipe do técnico Abel Ferreira tenha sido Bruno Henrique, que foi um dos destaques da equipe do Flamengo na tarde de ontem, participando bastante, sendo bem ativo no campo de ataque e por isso foi alvo da perseguição das faltas feitas pelo time do Abel Ferreira. Vamos trazer aqui alguns números do Bruno Henrique, em que foi destaque da partida de ontem. Bruno Henrique, ele foi o primeiro em passes decisivos, com 2 passes. Primeiro em faltas sofridas, 8 faltas sofridas pelo Bruno Henrique. A gente vai ver depois nos números da partida que o Palmeiras fez 23 faltas, cometeu 23 faltas. Das 23, o Bruno Henrique sofreu 8, um número muito elevado. O primeiro em dribles certos, 4 de 5. O primeiro em duelos ganhos por baixo, 13 de 17. O primeiro em duelos ganhos, 15 de 20. E o segundo em nota SofaScore. A gente pode perceber aqui o mapa de calor do Bruno Henrique na partida de ontem, atuando bastante pelo lado esquerdo, que é exatamente onde ele se sente mais à vontade para poder participar e fazer o seu jogo. E o Bruno foi um dos destaques, tomando algumas decisões equivocadas na hora da linha de passe ali. Teve um momento que ele podia ter tocado para o Pedro, mas ele preferiu chutar a gol. Mas o fato é que o Bruno Henrique foi o grande destaque, só tendo nota mais baixa do que o goleiro o Everton, que foi o goleiro que foi mais exigido até do que o goleiro Rossi. A gente vai ver aqui nos números da partida que o Flamengo foi até mais perigoso do que o time da casa, do que o time do Abel Ferreira, muito em função da arapuca que o Abel tentou montar para o Tite, mas essa arapuca eu vou trazer daqui a pouquinho. Olha só os números do jogo de ontem. O Palmeiras finalizou mais do que o Flamengo, só que somente uma vez no gol do goleiro Rossi. O Flamengo finalizou 3 vezes no gol do goleiro Everton e o Flamengo teve ligeira posse de bola, um pouco maior do que o Palmeiras, 51 contra 49. Como eu disse aqui, o Palmeiras foi mais violento, 23 faltas contra 14 do Flamengo, só que um equilíbrio nos cartões amarelos, porque a arbitragem brasileira ela ainda não consegue fazer a contenção daquele famoso rodízio de faltas que muitos treinadores, que muitas equipes praticam no futebol brasileiro há muito tempo. Isso vem desde a época do Filipão. Quem é mais antigo vai lembrar que o Sávio sofria muito com esse rodízio de faltas que era feito através dos jogadores do Grêmio antigamente. Ontem o Palmeiras praticou esse mesmo artifício de fazer rodízio de faltas para não carregar os jogadores de cartão, e o árbitro foi muito mal nesse sentido. Aqui a gente pode observar que o Flamengo teve uma grande chance, o Palmeiras nenhuma. O Flamengo teve um contra-ataque, finalizações de dentro da área foram 4-4, de fora da área 8 para o Palmeiras, 4 para o Flamengo, mas nenhuma delas atingiu o gol do goleiro Rossi. O número de passes bem equilibrado, com 360 para o Flamengo, 337 para a equipe do Palmeiras. Equilíbrio também nos passes certos, com aproveitamento de 78% do Flamengo contra 77% do Palmeiras. O número de dribles, o Flamengo foi mais efetivo,
8 de 17, com aproveitamento de 47% contra 31% da equipe alviverde. Como eu disse, o Flamengo foi um time que foi mais perigoso, ele foi mais ofensivo até do que o Palmeiras, só que, infelizmente, o Flamengo ontem padeceu novamente daquela dificuldade de matar, de finalizar de forma efetiva, e se tivesse maior felicidade, se tivesse maior sorte, maior efetividade nas finalizações, poderia ter voltado de São Paulo com 3 pontos na bagagem, o que seria importantíssimo para essas pretensões, como eu disse, do Flamengo querer voltar a ser campeão brasileiro, né, voltar a levantar o título do Campeonato Brasileiro. Aqui, a área de jogo, a gente observa que o Palmeiras ficou 4% a mais somente no campo de ataque do que em relação ao Flamengo, mas você vê um desequilíbrio nas ações ofensivas do Palmeiras. O Palmeiras praticamente atacou muito mais pelo lado direito, que era o lado do Endrick, pelo meio com o Rafael Veiga pouquíssimo acionado. O Flamengo anulou o Rafael Veiga na tarde de ontem, e um pouquinho mais aqui pelo corredor lateral esquerdo. Já o Flamengo, a gente observa um equilíbrio maior nas ações ofensivas, tanto pelos corredores laterais quanto pelo corredor central, mas infelizmente, como eu disse, o Flamengo não foi feliz nas finalizações em gol. Vou trazer para vocês aqui agora a Arapuca, como eu disse agora há pouco, que o técnico Abel Ferreira tentou montar com relação ao time, com relação à escalação na tarde de ontem. A gente pode observar que, ao invés daquela linha de 4 defensores que eu trouxe ontem no pré-jogo, que seria a provável escalação de acordo com os jornalistas que são setoristas do Palmeiras, na verdade, ele voltou a escalar contra o Flamengo uma linha de 3 zagueiros com 5 homens no meio de campo e 2 atacantes. Por quê? Dessa forma aqui, com 3 zagueiros, ele fecha mais os corredores, porque o Flamengo, como atua com 3 atacantes, ele sempre teria alguém na sobra, porque tinha sempre o quê? Os 2 volantes também acompanhando os homens de defesa. E quando se defendia, o Piquerez voltava para cá, o Mike voltava por aqui pelo corredor lateral direito e formava uma linha de 5. Então, na verdade, o Palmeiras defendia com uma linha de 5, uma linha de 3 no meio de campo e os 2 atacantes aqui na frente. Então, a ideia do Abel, que era povoar o meio de campo para ganhar o meio de campo. Só que o Flamengo respondeu muito bem. O Tite foi muito esperto com relação a isso, porque o Tite soube explorar exatamente o que? As costas dos alas do Palmeiras, tanto do Piquerez quanto do Mike. O Bruno Henrique jogou muito bem aqui nas costas do Mike. O Gustavo Gomes passou um sufoco danado, o Murilo também passou um sufoco danado com o Bruno Henrique por ali. Ontem quem não foi muito bem foi o Luiz Araújo, que não rendeu tanto assim como ele tinha rendido no jogo contra o São Paulo. Mas essa aqui foi a Arapuca que o Palmeiras tentou montar, né, com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas e somente praticamente ali o Rafael Veiga armando o jogo e os 2 atacantes lá na frente, o Abel contando com a categoria e a capacidade do Endrick, mas não foi o que aconteceu, porque a defesa do Flamengo se comportou muito bem na tarde de ontem, impedindo que a equipe palmeirense finalizasse no gol do goleiro Rossi. E o Flamengo também, um destaque, como não levou gols, mantém a invencibilidade nesse ano. O Flamengo ainda não perdeu atuando esse ano, está invicto no ano de 2024 e vai com moral para o próximo jogo, que é um jogo dificílimo, jogo lá na altitude. Bolívar e Flamengo se enfrentam na próxima quarta-feira, 24 de abril, às 21h30, no estádio Hernando Siles, lá em La Paz, 3.600 metros de altitude. A partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2024. Resultado que o Flamengo tem que trazer lá, nem que seja um empate, para poder decidir tudo aqui atuando em casa. O resultado de empate lá contra o Bolívar não é ruim, muito em função da condição de jogo que o Flamengo vai encontrar lá em La Paz, lá no alto da montanha. Como eu disse, 3.600 metros, não é mole, não é fácil, mas vamos ver qual vai ser a estratégia que o Tite vai montar para esse jogo de quarta-feira, mas isso é um assunto para um outro vídeo, para o próximo vídeo da quarta-feira.
No Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 11 horas da manhã, no Maracanã, onde vai enfrentar o Botafogo. O clássico entre Flamengo e Botafogo que venceu o Juventude ontem por 5-1. Então, eles vão se encontrar novamente agora pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. O Flamengo agora é o segundo colocado, empatado em número de pontos com o Red Bull Bragantino, mas perde ali na questão dos critérios de desempate. Pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem, boa semana e saudações rubro-negras.